E depois de ele gerar todo esse caos na sua vida, sabe o que Satanás ele fala na sua cabeça? Aonde está o seu Deus? Aonde que ele tá? Se ele mandou você fazer isso, por que toda a porta fechou? Se ele te deu uma palavra, por que ele permitiu que fossem lá os homens interferissem na palavra dele? Satanás, queridos, ele vai trabalhar para trazer dúvida no seu coração. Ele vai trabalhar para trazer incredulidade. Ele vai trabalhar para trazer frustração. Ele vai trabalhar para que você desanime ao ponto de você dizer, não, isso aqui não é de Deus, não. Bom dia! Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. Bom dia! A palavra de hoje para nossa vida, eu tava com uma boa aqui, uma boa, mas vamos pregar aquilo que Deus me trouxe à memória. Aquilo que Deus falou aqui enquanto eu orava. E nós vamos ministrar essa palavra. Só estou procurando aqui ela, onde que ela tá. Eu sempre digo assim, né? Eu sei que nós precisamos de muitas coisas, né? Mas Deus sabe do que realmente nós precisamos. E Ele sabe, Ele nos conduz, nos guia. Seja bem-vinda, Elma. Ele sabe que nós precisamos, então eu sempre prefiro a intuição do Espírito de Deus. Quando eu tô orando, o Senhor traz uma palavra, então eu falo assim, é essa palavra aqui. E nós vamos ministrar essa palavra no nome de Jesus. Deixa eu só abrir aqui, que a minha cachorrinha tá pirraçando pra ir embora. Vai. E ela fica batendo na porta, né? Vocês ficam ouvindo aí? Meu Deus. Patrícia falou que tá 8 graus lá, hein? Imagina. É muita coisa. Gente, a palavra de Deus se encontra hoje em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler do 23. Olha essa palavra aqui. Presta atenção nessa palavra. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Olha só, não foi só ir para a prisão, não. Não foi só apanhar, não foi só ir para a prisão, mas ele foi lançado no cárcere interior, em uma prisão no fundo. E os seus pés foram aprisionados no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, eu amo de repente. Eita, que eu gosto do de repente demais. De repente, houve um terremoto tão violento. Eu não tinha visto isso! Acho que Deus quer falar comigo. Muito bom. Muito bom, Senhor, muito bom. Eu não tinha visto isso, tô passada aqui. Gente, olha isso. Meu Deus. Eu amo de repente. Amo de repente. Porque quando nós estamos em meio às lutas, às guerras, os de repente de Deus nos alcança. Mas olha isso aqui. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. E a corrente de todos se soltaram. Espírito de Deus, ministra o nosso coração nessa manhã, Pai. Não nos deixa sair daqui como nós entramos. Enche o nosso coração com a Tua presença. Nos leva para um novo nível no Senhor. E que nós saímos daqui para colocar a Tua palavra em prática, no nome de Jesus. Gente,
Quem tava aqui mais cedo, viu o que eu falei? Ah, meu pai. Olha só. Olha só. Isso aqui como é poderoso. Eu tava aqui mais cedo e eu falei bem assim, gente. Eu achei um nome. Eu falei bem aqui com as pessoas. E eu tava com outra palavra aberta. A palavra que eu ia ministrar nessa manhã... Ah, eu tô Rosana. Tô. Olha só, a palavra que eu ia ministrar nessa manhã, eu já tinha separado, ela tava aqui. Mas quando eu tava orando, Deus começou a falar comigo. Quando eu tava orando, Deus começou a falar comigo a respeito dessa passagem de Paulo. E quando eu cheguei aqui de manhã, eu falei assim, gente, eu achei uma palavra para descrever a imersão, porque até então eu não tinha achado uma palavra para descrever para as pessoas. Eu falava, a imersão é poderosa, a imersão é uma bênção, a imersão é isso. Só que eu não conseguia descrever, porque eu sei, na prática e na experiência, e é o que eu mais uso, eu falo, viva a experiência. É muito poderoso a experiência da imersão. Só que eu não tinha uma palavra para descrever a experiência da imersão. E aí eu orando, eu falei, Deus, me dá uma palavra para descrever a experiência da imersão. E aí Deus falou, violenta. Eu falei assim, rapaz, vai ser violento o negócio lá. Essa é a palavra que descreve a imersão. Violência. Vai ser violento o processo de impacto e transformação que as pessoas vão vivenciar. Aí eu vou, Deus me dá essa palavra. E eu venho pra cá. E eu amo de repente. Quem já me acompanha sabe o quanto eu amo de repente de Deus. Mas ele aqui fala, ó, de repente um terremoto violento. E ele querendo me responder. Porque o negócio lá vai ser violento, viu? Bora pra palavra. Bora que eu já recebi minha resposta hoje. Já recebi minha orientação hoje. Já recebi meu movimento hoje aqui. Deus já falou comigo. Eu fiquei muito assim, né? Meu Deus, vamos lá. Tá vendo como a gente não sabe é de nada? Eu falo, gente. Esse negócio de eu já sei, esse trem é furada. Eu já sei. Ah, não, eu já sei, já ouvi essa palavra. Não, às vezes Deus fala uma palavra. Deus ministra ao seu coração. Uma palavra. Deus ministra. E olha aqui, vamos lá. Essa palavra fala de Paulo e Silas. O contexto dessa palavra é de alguém que está indo fazer a vontade de Deus. É de alguém que está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Atos 16, do versículo 23. É alguém que está indo fazer a vontade de Deus. É alguém que está indo cumprir o plano de Deus. É alguém que foi guiado pelo Espírito Santo para fazer algo. Só que quando ele foi conduzido, guiado pelo Espírito de Deus, ele chega no ambiente, ele recebe aplausos. Ei, parabéns, seja muito bem-vindo. Que alegria que vocês vieram trazer uma palavra de vida, de esperança. Foi assim? Não. Por conta de estar fazendo a vontade de Deus, por conta de estar cumprindo o plano de Deus, por conta de estar ali, se movendo debaixo de uma atmosfera profética, Paulo e Silas, queridos, eles foram pegos, eles foram acusados, açoitados, aprisionados, foram para um fundo de um cárcere ainda, fora a prisão, literal, os pés deles também foram presos. A palavra de Deus diz assim, ó, prendeu os pés do Paulo e Silas no tronco. Primeira orientação do Espírito de Deus nessa manhã. Tem pessoas que entraram aqui, que estão fazendo a vontade de Deus, e tem um monte de coisa fechando, tem um monte de porta fechando, tem um monte de coisa acontecendo que você está dizendo pra você. Eu acho que não é a vontade de Deus, porque se fosse, não tinha tanta barreira e tanta dificuldade acontecendo. Engano seu. Nem sempre, queridos, nem sempre vai haver tudo aberto, as portas todas abertas. E a maioria das pessoas, principalmente pessoas que servem a Deus, elas desistem muito rápido. O primeiro problema que bate na porta dela, bom dia, ela fala, vou desistir, não é de Deus. O primeiro não que ela recebe, o primeiro problema que ela enfrenta, a primeira dificuldade, ela fala assim, olha, eu vou olhar pelos sinais que não é de Deus. Gente, olha só. Às vezes, o que você foi chamado para fazer, o que você está fazendo, é Deus. Só que quanto mais Deus é, mais portas, muitas vezes, o diabo tenta fechar. Gente, nesses últimos dias, eu sofri ataque de todos os níveis. Ataque emocional,
ataques espirituais, ataques físicos, ataques financeiros, ataques nos meus sonhos. Foi pau nas costas. Eu tive que pegar aquela ministração que eu ministrei segunda-feira passada, ou foi retrasada, que eu nem lembro mais, que é tanta ministração que eu vou fazendo. Vocês lembram que eu ministrei numa segunda-feira assim, ó? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não tenha o gado no pasto, ainda que nada saia como eu imaginei, planejei, ainda assim eu me alegraria no Senhor. Eu ministrei aquilo. Meu irmão, veio pancadaria pra todo lado. E eu falei assim, Deus, eu vou viver o que eu prego. Foi semana passada, a Erika falou. Eu falei assim, pronto, vou viver o que eu prego. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E eu não perdi minha paz. Ah, não. Eu coloquei diante de Deus. E teve um momento que eu vim pra oração e que eu chorei pra Ele. Pra Ele. Patrícia falou que fez 2 páginas da live. E ali eu chorei diante de Deus e eu falei, Senhor, eis aqui, Senhor. E era uma causa atrás da outra. Gente, é impressionante. E foi notícias assim, uma atrás da outra. Pastor, aconteceu isso, isso, isso. Pastor, aconteceu isso, isso, isso. Aconteceu isso, isso, isso. E ó, pressão. E esses últimos dias, muita agenda, muita coisa pra fazer, muita coisa pra organizar. E aí eu acionei as meninas lá, as irmãs maravilhosas que Deus enviou do grupo de intercessão. E eu falei, gente, bora orar. Orem por mim. Chamei as amigas, né? Minhas amigas que eu tenho essa proximidade. Gente, ore por mim, né? Guerra levantando pra todo lado. E, gente, por que essa guerra toda? Eu tô indo fazer nesse final de semana uma imersão. E essa imersão é de inteligência emocional. Sim, inteligência emocional e inteligência comportamental. Só que essa imersão também é de inteligência espiritual. E quantas pessoas vão mudar de rota nessa imersão? Olha lá, minha amiga já falando, ó, orando, amiga. Quantas pessoas vão mudar de rota nessa imersão? Quantas pessoas... Eu não tô brincando, queridos. Essa palavra que Deus só me confirmou aqui foi o que Ele trouxe ao meu coração. Qual é a palavra que eu consigo falar a respeito da imersão? Poderosa não descreve a imersão. Ó, Silvana, em oração, glória a Deus. Não, poderosa não descreve. Extraordinária não descreve. Não descreve. O que que descreve? Violenta. Essa imersão, ela vai ser violenta. Ela vai sacudir a pessoa assim, ó, dentro, fora. A pessoa vai entrar em, meu Deus, em violência emocional, espiritual, mental. Pra ela sair de lá pra cumprir o chamado dela e o propósito. Pra ela não brincar de viver mais. Um de repente de Deus violento. E Paulo, queridos, estava cumprindo um chamado. Eu vou fazer essa imersão. E um monte de coisa dando errado. Pra quê? Pra voltar atrás. Pra quê? Pra fazer desistir. E tem pessoas aqui que você começou algo de Deus. Deus colocou a semente no seu coração. Deus te orientou. Deus te conduziu. Deus falou ao seu coração, mas tá dando tudo errado. E aí, queridos, a primeira desculpa é, não é de Deus, tá dando tudo errado. Ah, não é um plano de Deus, porque tudo que é de Deus dá certo. Eu quero saber de onde eles tiraram esse trem. Ah, se Deus estiver abençoando, todos os caminhos vão abrir. Queridos, todas as vezes que Deus estiver operando algo na terra, Satanás vai vir com toda a força para paralisar os demônios. Eles vão falar, para essa mulher, para essa aí, para aquele projeto, para esse. Isso é guerra no reino espiritual. Então tem portas que são de Deus para você. Tem projetos que o Pai colocou no seu coração. Tem planos que Deus colocou dentro de você. E não é porque não saiu tudo conforme você acredita que deveria ter saído,
que não é que Deus está fazendo, se movendo, alinhando, reconstruindo. E eu tenho um versículo, queridos, ele é meu. Se você quiser, eu te empresto. Pode ser seu também. Você pode pegar um pedaço do versículo para você. E ele diz assim: todas as coisas cooperam para o meu bem. Isso aqui deu errado. Oh, beleza. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Teve um problema aqui, ó, pode deixar. Vai cooperar para o meu bem. Vai cooperar para o meu crescimento. Vai cooperar para o meu aprendizado. Vai cooperar para aquilo que Deus tem, que Ele quer que eu faça. Vai cooperar de alguma forma. Vai. E queridos, Paulo e Silas foram presos, açoitados, humilhados, lançados no fundo de uma prisão e os seus pés presos num tronco. É exatamente isso que Satanás quer fazer com você. Ele quer calar a sua voz. Ele quer prender você. Ele quer humilhar você. Ele quer aprisionar os seus pés para que você não faça aquilo que Deus disse para você fazer. E depois de ele gerar todo esse caos na sua vida, sabe o que Satanás ele fala na sua cabeça? Aonde está o seu Deus? Aonde que ele tá? Se ele mandou você fazer isso, por que toda a porta fechou? Se ele te deu uma palavra, por que ele permitiu que fossem lá os homens interferissem na palavra dele? Satanás, queridos, ele vai trabalhar para trazer dúvida no seu coração. Ele vai trabalhar para trazer incredulidade. Ele vai trabalhar para trazer frustração. Ele vai trabalhar para que você desanime ao ponto de você dizer, não, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui, deixa pra lá. Eu desisto. E quantos desistentes eu infelizmente conheço. Quantas pessoas que desistiram do casamento, desistiram dos filhos, desistiram da vida emocional. Não, é assim mesmo. Todo mundo tá doente, todo mundo tá enfermo emocionalmente. Não, vamos continuar desse jeito. Quantas pessoas desistiram de crescer, de desenvolver. Quantas pessoas desistiram, queridos, de entrar num lugar que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Quantas pessoas desistiram dessa vida abundante? Não, isso aí não existe não. Isso é utopia, isso é história fiada. Quantas pessoas desistiram de acreditar? E o lugar onde o diabo mais trabalha é exatamente nesse lugar de frustração. Ele vem para bagunçar os planos que Deus tem para você. Ele encontra brechas e ele vem e bagunça. E depois ele vem no seu ouvido e ele diz assim, cadê seu Deus? Cadê o Deus que você tanto fala? Cadê o Deus que você tanto adora? Onde que está o seu Deus em tempo dessa guerra que você está vivendo? E queridos, diante de guerras, diante de problemas, diante de dificuldades, diante de frustração, nós vamos ter opções diante de nós. Nós vamos ter decisões para tomar. Semana passada eu poderia ter dado um surto. Podia. Eu tava tão cansada, eu tava exaurida. Meu pescoço, porque o corpo fala, queridos. Eu fui trabalhando, fazendo várias coisas dando errado. Meu corpo começou a falar, meu pescoço endureceu. Eu não conseguia virar, eu não conseguia me mexer. Alergia começou a atacar. Dor de cabeça, mal-estar. Eu peguei uma tal de uma virose, né? Que tudo o médico fala que é virose. Não sabe o nome é virose. E aí me deu mal-estar, diarreia. Eu fiquei ruim. Mas eu não faltei um dia na live. Faltei não. Eu não deixei de atender um cliente. Eu não deixei de fazer mentoria, eu não deixei de fazer nada. E eu falei, Senhor, eu vou colocar a tua palavra aí em prática. Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E tinha momentos que eu, levantava as minhas mãos. Meu filho falou assim, mãe, encontrei um louvor que é seu.
E ele colocou... Só que depois eu não achei. Alguém, vê se você sabe. É um louvor do Ministério Zoe que ele fala assim: eu não me movo pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. Eu me movo pelo que eu acredito, pela fé. Né? Ele falou assim: mãe, esse aqui é o seu louvor. E realmente fala de tudo que eu acredito. Né? Eu não me movo pelo que eu sinto, pelo que eu vejo. O pau tá quebrando lá. Eu falei assim: não acredito em outra coisa. Eu me movo pelo que a palavra diz. Eu me movo por aquilo que a palavra fala, por aquilo que a palavra diz. Por aquilo que é a promessa de Deus para mim. Eu me movo por um lugar que diz que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, até os trem ruins, até as más notícias, até os levantes, até os problemas, as dificuldades vão cooperar para o meu bem. E Paulo e Silas, queridos, eles tomaram uma decisão. E você pode tomar essa decisão hoje. Eles não foram paralisados. Olha o nível de paralisação que o diabo tentou fazer com Paulo e Silas. Quantos ministérios, quantas famílias, quantos filhos, quantas empresas entraram em um lugar onde as pessoas desistiram, se frustraram, foram feridas e machucadas, falaram assim: chega, não vou mais, não suporto, não aguento, não dou conta. Chega. Mas eu quero dizer para você, no ápice de dores, de problemas, de dificuldades, quando Satanás está na sua cabeça dizendo: chegou o fim para você, acabou, acabou, finalizou para você, checkmate. É exatamente nesses lugares, queridos, que Deus vem com os de repente dele. E de repente ele veio. E de repente algo acontece. E de repente uma porta se abre. E de repente Deus te dá uma nova estratégia. E de repente Deus te conecta à pessoa certa. E de repente algo novo acontece. Uma luz se abre, uma porta se abre. E Deus faz algo novo acontecer. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que para nós é impossível, para ele é possível. Ele é o Deus das possibilidades. Ontem eu estava ministrando no culto. Passei o dia lá com o pessoal em Eunápolis, na cidade próxima, aqui num treinamento de paz. Um povo maravilhoso. Abençoadíssimo. Eu já cheguei, eu estava na minha casa. E foi um tempo precioso. E aí depois a gente ficou conversando um pouco com os pastores. Bênção de Deus. Depois fomos para casa. A gente já veio direto. Só passou pela casa e foi pro culto. E aí hoje, já dormi tarde, acordei cedo, fui pro meu devocional, vim pra cá. Olha Eunápolis aí, Deus é bonito. Tá vendo? E, gente, ontem à noite, eu falei: Espírito de Deus, o que o Senhor quer falar nessa noite? E Deus começou a falar a respeito, queridos, de sair da tenda, de sair da limitação, de olhar pro céu, contar as estrelas. E Abraão estava num lugar... Não como de Paulo. Mas Abraão já estava num lugar de espera. E quando você espera muito, você se frustra. Quando você espera muito, você fica cansado. Quando você espera muito, você entra em angústia, em aflição. E quantas pessoas estão magoadas com Deus? Quantas pessoas estão frustradas com Deus? Quantas pessoas estão incrédulas? Ó, Renata falou que estava lá. Elma, Thomas. Que bênção. Que maravilha. Quantas pessoas estão nesse lugar de frustração, de indiferença? E ela falou assim: ah, não, eu não creio que Deus vai fazer, não. Eu não creio que nada vai acontecer, não. E é esse lugar que Satanás quer que você fique. Porque nesse lugar, você vai entrar em um casulo, mas não vai sair dele. O casulo, queridos, não é lugar de morar, não. É o lugar que a borboleta passa para ir para um novo nível. Tem momentos desafiadores na nossa vida de desconstrução, que Deus quer nos levar para o próximo nível. Só que tem pessoas que elas não aprendem o que precisam aprender e ela permanece nesse lugar durante muito tempo. Ao ponto de não ir para um novo nível. Então tem horas na nossa vida que a gente vai precisar tomar decisões. E em meio às guerras, as lutas, são a hora mais extrema de decisões. É o momento onde você precisa dizer o que eu decido fazer, no que eu acredito. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer pra você de verdade. Colocar a palavra em prática quando tudo vai bem é fácil, todo mundo faz.
Acreditar em Deus quando tudo vai bem, ô glória, é bênção. Quando a porta está aberta, quando as coisas acontecem como você planejou. Quando tudo saiu segundo aquilo que você acreditava. Quando Deus falou assim, é para fazer isso, 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 você foi, todas as portas se abriram. Eita, é Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Agora eu quero ver, queridos, quando as coisas não saem como você quer. Eu quero ver quando você vivencia o processo que Paulo e Silas vivenciou. Não foram bem recebidos, foram acusados, açoitados, lançados na prisão, aprisionados. Quantas pessoas estão prisioneiras? Prisioneiras da sua própria emoção. Prisioneiras de doenças emocionais. Quantas pessoas estão prisioneiras das suas frustrações? Quantas pessoas estão prisioneiras do tempo de espera? Quantas pessoas que não dão passos mais? Porque estão amarradas num tronco. Eu quero dizer para você que Deus não nos chamou para paralisação. Deus não nos chamou para prisão. Deus nos chamou para liberdade. Deus nos chamou para dar passos e passos todos os dias. A partir do momento que você paralisa, pode saber, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem quer colocar você nesse lugar aqui é Satanás. E quando ele se levantar, você precisa ter uma resposta na sua boca. Quando ele se levantar, você precisa ter uma postura no reino espiritual. E muitas pessoas se perdem exatamente na decisão, na hora de tomar a postura, na hora de ter uma resposta. Tem pessoas que na hora de tomar uma postura, na hora de ter uma resposta, ela diz para Satanás, eu concordo com você. Eu concordo com a prisão, eu concordo com a frustração, eu concordo com os meus pés amarrados no tronco. Eu vou ficar aqui então nesse lugar. E ela fica num lugar de concordar com aquilo que Satanás está fazendo, de murmuração, e o diabo pergunta para ela, cadê seu Deus? E ela fala assim, é verdade, não apareceu não. Só que Paulo e Silas, eles decidiram se posicionar. Paulo e Silas se decidiram que eles acreditavam no Deus que eles serviam. Eles decidiram que eles acreditavam que Deus tinha os enviado. Que ele acreditava que todas as coisas cooperavam para o bem deles. Que eles acreditavam que Deus era poderoso para livrar, libertar, restaurar, mesmo em lugares improváveis. E a palavra de Deus diz, queridos, que por volta da meia-noite, o momento mais escuro, de escuridão, eles começam a orar e cantar a Deus. E a palavra diz, e de repente houve um terremoto violento, que os alicerces da prisão foram abalados. E olha só isso, imediatamente todas as portas se abriram. Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero profetizar prisões sendo desfeitas. Eu quero profetizar nessa manhã que os seus pés sejam soltos. Eu quero profetizar nessa manhã o de repente de Deus sobre você. Eu quero profetizar nessa manhã o de repente de Deus sobre a sua vida com violência. Para que imediatamente você vá para um novo nível. Imediatamente você veja a porta que Deus abriu. Não tem conversa. Que algo sobrenatural hoje aconteça na sua vida. Que algo poderoso, sobrenatural venha sobre você. E que você não tenha explicação para isso. Que a única explicação que você tenha seja de repente Deus veio. E mudou minha circunstância. Mudou minha situação. Que nessa manhã, no nome de Jesus, você seja aquele provocador do milagre. Você seja aquele que provoque o céu. Que você seja como Paulo e Silas, que mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, pois sei, tens o melhor pra mim, mesmo sem entender. Que hoje você erga suas mãos,
Que hoje você comece a dar a Deus louvores, gratidão, adoração. Que você invoque o céu sobre a sua casa nesse dia. E que você dê a Deus toda adoração. Eu vou procurar o louvor que meu filho falou que é meu louvor. Eu não me movo, eu lembro que ele falava assim, eu não me movo pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas eu me movo pelo que eu acredito. Eu acredito nele, eu acredito na palavra dele. Que nessa manhã, assim como Paulo e Silas, mesmo diante de frustrações, mesmo diante de dificuldades, que você não pare, que você não desista, que você não volte atrás, que você não dê desculpas pra você, que não é de Deus porque tá dando um monte de coisa errada. Isso não é indício que não seja de Deus. Deus tinha mandado Paulo e Silas fazer o que eles estavam fazendo. Todas as vezes que eu tô fazendo aquilo que Deus disse pra eu fazer, guerras vão se levantar. Como eu me comporto diante da guerra é o que vai fazer a diferença. Como eu me comporto diante das guerras é que vai fazer a diferença. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido o seu posicionamento? Você, em meio às guerras, tem levantado as suas mãos e dito, Pai, eu não entendo, mas eu te louvo. Porque eu creio, queridos, que o céu, ele não age, ele reage às suas ações e às suas atitudes. E que nessa manhã você provoque o céu. E que nessa manhã você creia, não no que você vê, mas que você creia na palavra, no que ela diz. Pega meu versículo, utiliza para você. Olha para o seu problema, olha para a sua situação e diga, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Dá ordem nesse problema hoje. Dá ordem nessa dificuldade hoje. Diga a ela, fora, se lança no mar. Eu não quero você na minha vida. Utilize do poder das palavras. Permita que os anjos do Senhor trabalhem em seu favor nesse dia. No nome de Jesus, se posicione hoje em adoração, em louvor, em gratidão. Porque de repentes violentos de Deus. Eu não tinha visto isso ainda. Os de repentes violentos de Deus vão vir sobre nós. Para desfazer toda amarra, toda prisão, todo engano, toda frustração, toda tristeza. Esse lugar onde talvez até hoje você estava concordando com Satanás. Ele dizendo, não, mas isso não é de Deus não, sai fora disso. Tirando você de tempo. Você fala, cala a boca, diabo. Cala a boca, fica quieto. Porque eu vou prosseguir, eu vou caminhar, e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida, no nome de Jesus. E eu vou orar por você, eu vou pôr meu louvor. Meu filho que disse que é meu, viu, gente? Deixa o Ministério dos Dois saber disso. Que a Gi botou aí, Estrada da Fé. Gente, ele falou, mãe, é o seu louvor. Ouve isso, é tudo que você fala, é tudo que você repete. E esse louvor, ele fala, eu não me movo pelo que eu vejo. Que nessa manhã, Estrada da Fé é o nome do louvor. Que Deus toque o seu coração nessa manhã. E eu quero que você depois ouça esse louvor. Ouça o que ele diz. Pai, nós oramos nessa manhã. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu te louvo, Pai. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. E eu oro nessa manhã. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova. Eu oro, Pai, promessa. por cada vida que tem uma promessa nesse lugar. Por cada pessoa que entrou aqui, tá cansada, frustrada. E eu tenho um firme fundamento de tudo. Pessoas que eu aprisionadas, espero. Senhor. Eu Porque oro. no fim das contas, você Toca, sempre Senhor. foi fiel. Traz o de repente, Pai. As tuas promessas me fazem sonhar. Traga os de Eu fui repente até nessa o manhã, futuro. Pai. Eu resolvi ficar por lá. Renova a fé.
Eu danço na chuva, Renova, mesmo que tudo Senhor, esteja as deserto. capacidades. Eu canto a minha vitória, Que pessoas possam bem na cara do adorar, inimigo. Pai, e cantar a vitória. Celebro a minha cura, mesmo que eu sinta dor. É Mesmo nesse que lugar. o choro dure a noite toda. É nesse lugar, a Senhor. alegria virá logo de É nesse manhã. lugar que nós queremos aprender a estar. Eu já não ando pelo que eu vejo. Nós não queremos Já não andar, vivo Senhor, pelo que eu sinto. pelo que É nós só vemos, pelo que eu sei. pelo que É nós só vemos, pelo que eu sei. mas pelo que nós sabemos que a tua palavra diz, Já não ando pela tua eu verdade, vejo. pelos teus Eu já não ensinamentos. vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei. Ensina-nos a crer. É só pelo que eu sei. Renova a nossa fé, Senhor. Leva-me pela estrada da fé. Nos leva para esse lugar, Senhor. Andaram, não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Leva-me pela Leva-nos, Senhor, para esse lugar. Esse lugar de uma fé inabalável. Aqueles que acreditam a despeito das circunstâncias. Daqueles que dão passos e creem nos de repente do Senhor. Nós oramos nessa manhã. Erga pessoas, Senhor, desse lugar de frustração, desse lugar de paralisação. E que o novo de Deus venha sobre eles nessa manhã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Depois você vai ouvir esse louvor. Eu não me movo pelo que eu vejo. Que poderoso. Ele sempre é fiel. No fim das contas, todas as coisas cooperam para nós, para o nosso bem. Mesmo a que a gente não entende. Mesmo os cárceres que a gente talvez pense, não é justo. Não é justo. Que nessa manhã o Espírito de Deus traga sobre você uma fé inabalável. Que você não viva pelo que você vê. Que as prisões, que os açoites, que nada pare você. Mas que você continue a caminhar, a acreditar. A crer, não no que você vê, não nas circunstâncias. Que você dê passos, crendo que Ele vai colocar o chão. Dê passos, crendo que Ele vai colocar o chão. E nessa manhã, eu louvo a Deus por esse tempo. Porque Deus falou comigo aqui nessa manhã. Ele falou comigo e eu louvo a Deus pela oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de servir a um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida de nós. E quando você estiver cansado, frustrado, quando você estiver sobrecarregado, quando você não tiver mais forças para caminhar, para prosseguir, olha para o céu. Olha para a imensidão do céu. E que você saiba que Deus é o criador desse céu. E Ele é o seu Pai. Ele é maior que a criação. Olha para a natureza. Olha a grandiosidade
Quando você estiver cansada, quando você não souber mais, procura um passarinho perto da sua casa aí, para que você possa olhar para os pássaros e entender que ele cuida dos pássaros, quanto mais de você.